Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, pedido de oração. Deixe seu like também para nos ajudar a crescer. Ative também o sininho das notificações para que quando postar um novo vídeo você possa receber aí na sua casa a notificação. Nós estamos com a Bíblia aberta hoje no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, vamos para o versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-lhe, pois, por 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto junto, califetou com betume e pichou, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A palavra nos fala sobre o nascimento de uma criança, que ele nasceu e foi deixado pela mãe em um cesto dentro de um rio. Mas o que levou a mãe a abandonar essa criança dentro de um rio? Essa criança, ele era o Moisés. Nessa época, o povo judeu, eles viviam no Egito. E havia um decreto ali de Faraó que todas as parteiras, que quando nascesse um filho de uma mulher judia, que aquela criança que nasceu, ela fosse morta. Que as parteiras matassem as crianças. Porque o povo judeu era numeroso, estava muito crescendo. E o Faraó temia que os judeus se tornassem mais poderosos do que eles. E ali ordenou que matasse. Mas a criança Moisés, quando nasceu, era uma criança, a Bíblia diz que era uma criança muito bela. Era um menino bonito. E a mãe escondeu, com a aval ali das parteiras, ajudou a esconder Moisés. Mas chegou um tempo que não poderia mais esconder Moisés, que ele estava crescendo, Então não tinha como mais esconder. Então a mãe, no ato ali de salvar a criança, de não ver o filho morrer, pegou um cesto, passou bitume ali, protegeu para que o cesto não afundasse no rio, e colocou o cesto ali no rio, para que aquelas pessoas que estivessem ali próximo da margem do rio pudessem socorrer a criança, E a Bíblia diz que a filha do Faraó estava no rio se banhando, quando ela e as suas ajudantes, que acompanhavam, as suas funcionárias, viram o choro da criança, pegaram e reconheceu que era uma criança judia. E a menina, a irmã de Moisés, Miriam, acompanhava o cesto para ver, até onde ia o cesto e o que ia acontecer, com aquela criança, porque acreditou eu que ela não queria perder o irmão. E ali aquela criança, ela foi socorrida, foi tirada da água pela a filha de Faraó e foi adotado. E o interessante é que a própria mãe de Moisés ficou responsável pela criação de Moisés, amamentar Moisés até um período, até ele tivesse grande para ser ido para o palácio. Mas o que eu acho interessante é o amor de Deus ali e o projeto que Deus já tinha através da vida de Moisés. E ele faz com que aqueles que eram os inimigos, perseguidores, foi através do Faraó do Egito que saía a sentença para que as crianças fossem mortas. E aquela criança, ela foi salva justamente por eles, pelo povo egípcio. Quando Moisés ele cresceu,
levado ali, a mãe novamente levou ele para o palácio do faraó, né? E a filha do faraó o criou e o adotou como filho e colocou o nome dele de Moisés, porque ele disse que foi aquele que foi tirado das águas. Então Moisés cresceu no palácio como um egípcio. Ele cresceu no palácio como um egípcio até estar adulto. Mas quando Moisés ele estava adulto, ele viu uma cena, algo aconteceu, um egípcio judiava, né, dos judeus, e Moisés, vendo que não tinha ninguém naquele lugar, matou o egípcio. Só que o próprio judeu que ele ajudou, né, que ele livrou ali de ser espancado pelo soldado egípcio, denunciou ele. E ele, com medo de morrer, ele fugiu para o deserto. E ele ficou no deserto de Midian. E lá ele conheceu o seu sogro, lá ele casou, teve família, filhos, né? E foi justamente no deserto que Deus ele marcou o encontro com Moisés. Foi no deserto que Deus ele fez um chamado de Moisés para ser o libertador de Israel. E ali Moisés, a Bíblia diz que ele viu uma sarça, que a sarça estava pegando fogo, mas não se consumia. Então aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até lá. E quando Deus deu uma ordem que disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Talvez Moisés estivesse calçando ainda uma sandália egípcia. E ali Moisés tirou as sandálias dos pés. E lá Deus deu a ordem a Moisés. E Deus incumbiu Moisés de ser a pessoa responsável para tirar os judeus das garras de Faraó. Deus capacitou Moisés. Deus mostrou sinais a Moisés, né? Moisés ali tinha um cajado, virou cobra. Depois Moisés botou a mão no peito, a mão ficou ferida, depois ficou curado, o cajado virou novamente o cajado. Então Deus, né, capacitou Moisés e enviou Moisés para o Egito. Porque antes Deus, ele escolhe uma pessoa, ele vai capacitar aquela pessoa. Primeiro Deus, ele tem um encontro, ele escolhe aquela pessoa e depois Deus capacita aquela pessoa para levar a sua mensagem. Então veja que há uma preparação e há um tempo, né? Primeiro você é escolhido, é chamado, é capacitado. Depois de você ali ser capacitado, Deus envia você, né? E ali Deus enviou Moisés. Moisés ele temia de que o povo judeu não ouvisse Moisés, porque ele era foragido, ele era uma pessoa que morou, né, no palácio de Faraó, e temia ele de que quando ele chegasse para entregar a mensagem, o povo judeu não o recebesse e o povo judeu não acreditasse naquilo que Moisés estava falando. E é por isso que Deus ele capacitou Moisés para que Moisés fizesse sinais no povo, para que o povo cresça e acreditasse que foi Deus que estava enviando Moisés. Era um povo que já estava há muito tempo sofrendo, o pessoal estava na escravidão, né? Então só palavras talvez aquele povo não acreditasse. E assim tem gente que quando a gente prega a palavra, às vezes a gente vai dar uma mensagem, às vezes as pessoas só acreditam se vê algum sinal, se vê algo da parte de Deus acontecer para acreditar que foi Deus que estava realmente falando, foi Deus que estava realmente ali, usando a vida daquela pessoa. Então Deus capacitou Moisés, enviou Moisés, e Moisés falou a Deus: Deus, eu sou pesado de língua. Deus disse: sou pesado de corpo, não sou uma pessoa que falo fluentemente, mas a Deus enviou Arão e disse que Arão falaria, né, por Moisés. Moisés ensinaria a Arão tudo que Arão teria que falar, e Arão falaria ao povo e falava também diante de Faraó, né? E assim foi Moisés
botou a mão forte, foi diante do povo, pregou o povo se alegrou, acreditou. Mas Deus falou a Moisés que Deus endureceria o coração de Faraó para que não liberasse o povo facilmente. Ou seja, Deus queria mostrar para aquelas pessoas que aquelas pessoas estavam saindo dali, não pela mão do homem, mas que as pessoas estavam saindo dali do Egito pela mão poderosa de Deus. Né? Porque tem gente que às vezes quando Deus usa alguém, as pessoas querem agradecer o homem. Mas é Deus que faz através da vida do homem. Então Deus queria mostrar para o povo, os hebreus, que ali, eles estavam saindo dali, porque era Deus realmente que estava tirando eles dali. Então qualquer dificuldade, qualquer situação que viesse na frente, o povo sabia que estava sendo guiado, que estava sendo instruído e por Deus. Então Moisés foi diante do faraó, e pediu que o faraó liberasse o povo para que fosse até o deserto para sacrificar para Deus. Mas o faraó não aceitou. E Moisés começou, a fazer os sinais ali na frente do faraó. E os feiticeiros de faraó ali, os chamados os sábios, dali do faraó, também imitavam os sinais que Moisés fazia. E ali o tempo foi passando, Deus usava Moisés novamente voltava no faraó e dizia: liberta o meu povo, para que vá ao deserto me adorar. E o faraó com o coração duro. Então Deus foi castigando o Egito. E Deus foi lançando praga, até 10 pragas. E as pragas, cada praga que vinha, era uma praga que dava um prejuízo muito grande para o Egito. Mas o interessante é que as pragas que Deus lançava para o Egito só atingiu o Egito. O povo de Israel Deus guardava. Sabe o que Deus está dizendo? É que diante de muitas coisas que estão acontecendo no mundo, aqueles que são fiel a Deus, aqueles que têm o temor de Deus, que estão buscando, que estão clamando a Deus, Deus o guarda. Nada acontece se não for amando, se não for a permissão de Deus. Então, se você está passando alguma situação na sua vida, entenda que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Entenda que Deus, Ele é poderoso, para mudar o quadro, para mudar a situação, para mudar a sua vida, se você der legalidade para Ele fazer. E ali foi, os 10 pragas aconteceu, inclusive até o assassinato de todos os primogênitos do Egito. Mas a casa dos judeus, a morte não passou, porque Deus pediu ali que matasse um cordeiro, sacrificasse um cordeiro, e o sangue do cordeiro passasse no beiral das casas, e aonde tinha a marca do sangue, a morte não entrou, mas todas as casas dos egípcios, a morte entrou e levou o primogênito. Isso aí foi o golpe final do faraó. O faraó amava demais o seu filho, o seu primogênito, e aquilo doeu de tal maneira que ali despedaçou o coração do faraó. Toda a pedra, a dureza do coração de Faraó despedaçou na hora que Faraó perdeu o seu primogênito. Então liberou o povo para que o povo fosse embora, para que o povo fosse adorar a Deus. E o interessante é que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, o seu povo ali era escravo. Então Deus ali deu uma ordem ao povo que fosse à casa dos vizinhos, tomasse joia, tomasse roupa. Então o povo não saiu de mãos atadas do Egito. O povo saiu levando ouro, levando riquezas, porque aquele povo era escravo, trabalhou durante muitos anos. Ficaram 450 anos ali no Egito sendo escravo. E ali Deus tirou eles com a mão forte e a mão poderosa de Deus. Então creia que a situação que você está passando, você está vivendo, Deus é poderoso para te arrancar dessa situação. Mas entenda, o fato de Deus atender o povo foi porque o povo começou a gemer e o povo começou a clamar a Deus. As pessoas começaram a buscar a Deus, que Deus os socorresse, que Deus tivesse misericórdia deles. E eles começaram a buscar e a clamar a Deus para que Deus socorresse eles, para que Deus tirasse eles da escravidão.
Então Deus ouviu o gemido do seu povo. Então se você está orando, você está buscando, Deus vai mudar essa situação. Deus vai tirar você dessa circunstância. Deus vai te dar a vitória. Mesmo que você esteja sendo oprimido, mesmo que esteja alguém poderoso te oprimindo, né? Escravizando você, mas Deus, Ele é poderoso. Se você buscar a Ele, se você clamar a Ele, Ele vai levantar para você um libertador, né? Então Jesus, Ele é o nosso libertador. Jesus, Ele nos liberta do mal, do pecado, né? Jesus nos liberta, né, daquilo que nos aprisiona, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos traumas. Jesus nos liberta disso aí. Mas nós temos que dar lugar a Jesus. Nós temos que pedir que Ele venha e que Ele governe a nossa vida. A Bíblia diz que no mundo passarei aflições, mas a Bíblia diz que nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então não há como nós vencermos se não for por meio de Cristo. Então é através do Senhor Jesus que nós vencemos as nossas lutas, que nós vencemos as nossas batalhas. É através de Jesus Cristo, né, que a gente alcança, né, as nossas vitórias, que nós possamos nos superar, né, que através de Jesus nós venhamos superar os nossos traumas, né? Talvez você passou trauma na sua infância, talvez você teve uma vida difícil, mas através de Jesus Cristo, se você crer, Ele vai mudar a sua vida. Se você crer, Ele vai mudar a tua história. Mas você precisa buscar a Jesus. Você precisa se aliançar e você precisa crer. Você não pode duvidar dos feitos de Deus e do poder de Deus. Porque quando você acredita, quando você busca, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora, né? Os inimigos batem retirada. Porque assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa, Deus também, Ele muda, Ele tira você dessa situação de dor, essa situação de derrota, de aflição, de fracasso, né? Essa situação de falência. Deus é poderoso para tirar você desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor, desse lugar de escravidão. Deus é poderoso para tirar você dessa escravidão. Talvez você seja escravo das drogas. Talvez você seja escravo do crime, escravo da prostituição, da pornografia, dos vícios. E às vezes você se torna ali escravo, não consegue sair. Mas se você clamar a Deus, Deus vai te arrancar desse negócio. Se você buscar a Deus e confiar, Ele tira você dessa situação. Talvez você esteja sendo ameaçado, afrontado pelos inimigos, e você esteja em desespero e não sabe o que fazer. Mas entenda, há um Deus no céu que muda a história. Há um Deus no céu que muda a sentença. Mas você tem que crer. Você precisa dar um passo para Deus. Você precisa confiar de que Ele vai te mudar, de que Ele vai tirar você dessa situação. Amém? Quero orar pela sua vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa que se encontra, meu Deus, aprisionado, meu Deus, nas drogas, nos vícios, Senhor, na prostituição. Talvez essa pessoa, meu Pai, que se encontre preso no relacionamento, meu Deus, de sofrimento. Essa pessoa que se encontra preso, meu Pai, às vezes na dívida, Senhor, na falência. Eu quero te pedir, Senhor, vai de encontro a esta vida agora. Meu Deus, e muda essa sentença dessa pessoa. Muda, Senhor, essa situação, ó Pai, que essa pessoa está vivendo, Senhor. Meu Deus, quebra o laço, quebra toda a maldição, meu Pai. Quebra, meu Deus, as cadeias, Senhor, que está aprisionando esta vida, meu Pai. Da situação, meu Pai, que está levando essa pessoa a uma vida de fracasso, a, meu Deus, a uma vida de derrota, meu Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que o milagre chegue nessa vida. Assim como o Senhor levantou Moisés, Senhor,
para ser o libertador de Israel. Deus, me levanta neste dia, meu Deus, para interceder, para clamar por esta vida agora. Meu Deus, essa pessoa que está presa numa enfermidade, numa doença que o médico diz que não tem cura, mas Tu és um Deus que cura, Tu és Jeová Rafá, Tu és um Deus que vai além da medicina, Senhor. E eu profetizo a cura, meu Pai, dessa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, talvez essa pessoa esteja numa fila de transplante, Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que essa pessoa não precise mais fazer esse transplante, para que o milagre chegue, para que a cura, meu Pai, chegue na vida dessa pessoa, meu Pai. Para que, Pai, o órgão que está ferido, ele receba a cura, ele seja renovado, restaurado, ou até mesmo, meu Deus, o Senhor possa fazer nascer um órgão novo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está presa em dívida, Senhor. Está sendo ameaçado, Senhor. Sofrendo ameaça de morte, Senhor. Por aqueles, Pai, que ele está devendo, eu oro, Senhor, para que essas dívidas caiam por terra, para que os inimigos caiam por terra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, meu Pai, que quer Te buscar, quer se firmar na Tua presença, Deus, mas não tem força, está preso na prostituição, está preso, Pai, no vício da bebida, das drogas. Eu oro, Senhor, para que ele seja livre agora, para que ele tenha força de Te buscar, para que ele tenha força de clamar ao Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o mal seja queimado, para que o poder de Deus chegue na vida dessa pessoa, e que essa pessoa seja livre agora. Essa empresa, Pai, que está prestes à falência, meu Deus, que o Senhor possa ressuscitar essa empresa. Essa pessoa que não tem mais sonho, não consegue sonhar, meu Deus, que essa pessoa que está preso em um trauma, está preso, Senhor, na ansiedade, eu repreendo agora, que esse mal seja lançado por terra, Senhor, e que a restauração chegue no lar, na casa, na família, nos negócios dessa pessoa, meu Pai. E eu profetizo que haja um novo recomeço, que haja uma restauração, Pai, na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue te abençoando, que você possa compartilhar os nossos vídeos.